A partir do que eu apresentei no vídeo anterior, agora nós vamos trabalhar um primeiro exercício, considerando a estrutura sequencial. Eu peguei um exercício qualquer da lista 3 que o professor Charles repassou, e lá nessa lista tem assim, ó, na lista E, mais ou menos esse problema que está descrito. Faça um programa que receba o preço de um produto, calcule e mostre o novo preço, sabendo que este produto sofreu um desconto de 10%. A primeira coisa que eu quero fazer é elaborar o algoritmo desse problema, só para poder tentar trabalhar um pouco a lógica. Então eu vou colocar como comentário aqui de novo e nós vamos trabalhar o algoritmo desse problema primeiro. Então aqui eu não vou sublinhar nada, tá? Porque ficaria um pouco difícil aqui na linguagem. Então eu tenho algoritmo. Se a gente olhar, eu tenho algumas variáveis de entrada e saída. Então a gente tem um programa que vai receber o preço do produto, então isso aqui vai ser uma entrada. Ele vai calcular e mostrar o novo preço, então aqui vai existir um processamento e ele vai mostrar o novo preço que vai ser a saída. Quando ele fala que esse produto sofreu um desconto de 10%, observem que esse valor é fixo, ele é o que a gente chama de constante. Então eu não preciso declarar esses 10%, eu vou considerar como sendo uma constante, o valor fixo. Mas se ele tivesse falado, por exemplo, que faça um programa que receba o valor de um produto e o seu percentual de desconto, calcule e mostre, aí a gente teria uma situação diferente. Mas nesse caso, esses 10% ele é fixo. Então eu vou ter para variáveis aqui, eu vou ter o preço, tá? Vou chamar assim. Não pode ter o cedilha porque é um caractere especial. E vou ter o N preço, que é o novo preço. Esse novo preço e o preço, eles obrigatoriamente vão ser do tipo real, porque pode ter casa decimal. Depois que eu declarei as variáveis, lembrando que variável é sempre uma definição de valores que eu utilizo e eles alteram na execução do programa. Depois que eu declarei, eu vou ler, então eu vou ler. O que eu vou ler aqui? Eu vou ler apenas o preço, que é a entrada, o que vai entrar. E a partir daí eu vou executar o processamento. Então eu tenho aqui que N preço, ele recebe. Então vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um valor de um produto e ele vai receber um desconto de 10%. Então eu vou subtrair desse valor. Se eu colocar dessa forma aqui, no algoritmo eu posso colocar assim. Aqui não faz diferença, tá? Os 10%. Só que na programação ele não aceita esse símbolo de percentagem. Então, o que eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar, por exemplo, ou 10 dividido por 100, dessa forma, ou então, que é o ideal, eu vou fazer 0,10. Então, essa seria a melhor forma de trabalhar aqui, é o 0,10, eu já fiz a divisão de 10%, de 10%. Se eu faço dessa forma, observem, vamos criar um exemplo. Se eu tivesse um produto que tivesse um preço de R$100, e eu multiplicasse por R$10, o novo preço dele seria R$10. Observem que nesse momento eu só calculei o desconto, eu não calculei o preço final, que aqui ele mostra o novo preço. Se ele tivesse solicitado que a gente calculasse e mostrasse o valor do desconto, a gente ia fazer dessa forma. Mas como eu não calculei, não estou calculando o valor do desconto, não foi isso que ele pediu, então para mim calcular o novo preço, eu vou ter preço menos, porque é um desconto, ele pediu o cálculo para calcular e mostrar um desconto, então eu tenho que o novo preço é o preço inicial menos o N, aqui vai ser vezes o preço vezes 0,10. Então, nesse momento aqui, eu calculei o valor do desconto. Eu peguei o preço inicial vezes 0,10, que seria os 10%, e calculei o valor do desconto aqui. Eu coloquei o parêntese porque eu quero representar a delimitação, mas aqui já existiria uma questão da prioridade, considerando que o vezes tem mais prioridade que o menos, tá? Então, todas as vezes que pedirem para vocês calcularem o valor final, dizendo que houve um aumento ou um desconto, eu sempre vou considerar o preço inicial e vou subtrair ou adicionar. Se for desconto eu subtraio, se for aumento eu vou somar
E aí aqui eu vou colocar sempre o cálculo, se fosse 50%, 0,50 e assim sucessivamente. Então aqui no algoritmo eu vou ter escreva N preço e fim algoritmo. Então aqui eu teria a representação da lógica. Por que eu escrevi o algoritmo aqui? É importante, quando a gente vai trabalhar com a programação, entender a lógica. Então, às vezes, eu elaborando a lógica, eu consigo entender melhor quando eu vou fazer a transposição disso para o meu algoritmo. Então, vamos pensar a seguinte situação. Se eu for pensar na lógica, qual é a lógica que eu tenho? Eu vou pedir para o usuário digitar um preço. Aqui, observem que a gente não pôs mensagem, porque é só a representação da lógica. Então, eu vou pedir para o usuário digitar um preço. Eu vou calcular um novo preço e vou escrever esse preço para ele. Então, aqui a gente tem a representação do esqueleto, que eu já passei no vídeo anterior. Então, aqui eu tenho a biblioteca, que eu trabalho com comandos de entrada e saída. Aqui eu tenho a biblioteca locale.h, que trabalha com a questão da definição da língua. O include.math.h, quando trabalha com operações matemáticas. Nesse caso não tem operação, eu vou tirar, mas se você quisesse deixar não faria nenhuma diferença. Esse use namespace std é um comando que especifica a utilização de comandos padrões, como a vírgula, aspas. Aqui eu tenho o corpo do programa, o main, eu não preciso especificar nada dentro do parêntese. Essa chave delimita o início e o fim do programa. O que está aqui na linha 16, ele é um comando que trabalha com a especificação da língua portuguesa. Então, sempre eu vou colocar set locale. Aqui, se tivesse espaço, não tinha problema, tá? Eu vou colocar sempre LCA em maiúsculo, vírgula, e vou colocar português. Esse espaço também aqui, ele é opcional. E aqui eu tenho um comando system pause, que é quando eu for executar, eu quero que o sistema operacional dê uma pausa e só sai daquela tela quando eu apertar alguma tecla qualquer. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito da definição de alguns comandos, eu expliquei esses itens lá no vídeo 1, que era o vídeo introdutório de utilização e configuração. Então vamos continuar. Pela lógica aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é declarar as variáveis. Então eu tenho 3 variáveis. Aqui a gente sabe que a gente utiliza uma sintaxe diferente. Eu tenho float, vou colocar o nome das variáveis que eu coloquei em cima, vou usar o mesmo nome. Então eu tenho essas 2 variáveis aqui. Então a gente fez a transposição dessa linha aqui para essa linha aqui que a gente está trabalhando. Observem que aqui eu começo com o tipo de dado, coloco o nome das variáveis e termino com um ponto e vírgula porque está finalizando a instrução. Em seguida, eu preciso mostrar para o usuário, eu tenho que fazer o que a gente chama na tecnologia de usabilidade, ou seja, quando o usuário for utilizar esse programa, possivelmente não vai ser eu que elaborei. Então, se eu colocar só assim, por exemplo, preço e for compilar, eu vou até colocar para vocês verem o que eu estou dizendo. Quando eu for compilar aqui, ele não pediu para salvar porque eu já tinha salvo esse programa antes, tá? Mas lembrando que se eu não tivesse salvo, ele ia pedir para mim poder salvar para depois ele fazer a compilação. Então aqui eu tenho, observem que a linha está piscando. Todas as vezes que a linha pisca é porque eu utilizei o comando sim aqui atrás. Então assim, se eu colocasse um usuário qualquer para utilizar esse programa, ele não saberia o que ele tem para digitar, porque eu não repassei essa informação para ele. Então não é o ideal, eu tenho que pensar nessa usabilidade do usuário. Então para que isso não aconteça, eu vou colocar o comando quote, que é o escreva aqui, e vou colocar uma frase. Dentro da aspas, eu posso escrever o que eu quiser. Então, vou colocar, na verdade, e a frase tem que ser contingente com o que você vai especificar, que você vai solicitar. Então, eu vou colocar, digite o valor do produto. Tem gente que coloca outras frases, por exemplo, informe preço. Se eu quisesse colocar aqui, informe o preço do produto, eu posso? Posso. Observem que aqui eu coloquei a cedilha. E essa cedilha aqui, eu coloquei porque dentro da aspa pode utilizar qualquer caractere especial. Vamos só fazer a correlação. O meu leia que eu utilizei ali, ele corresponde ao sim, aqui no deve ser mais. Observem que eu tenho o sim e eu tenho também esses 2 sinais aqui que acompanham o sim. Então, toda vez que eu utilizo esse comando, eu também utilizo esses 2 sinais virados aqui para a direita.
E o escreva que eu utilizei aqui, ele no deve ser mais, ele é o coach, tudo em minúsculo. Esse espaço aqui, gente, ele é opcional, tá? E o coach, ele vem junto com esse sinal de menor aqui, ou virado para o lado esquerdo, que são dois sinais aí, ok? Então, eu mandei uma mensagem para o usuário e eu mandei o preço. Se eu colocasse dessa forma aqui, sem colocar espaço, quando eu digitasse, o valor que eu fosse digitar, por exemplo, se eu digitasse 100, na hora que compilar ia ficar assim. Então eu sugiro ou que dê um espaço dentro da aspas, ou que então você coloque 2 pontos e dê um espaço. Isso é só em relação à sintaxe, do que vai aparecer lá. Então assim, é só para ficar mais bonitinho, vamos dizer, nessa situação. Então eu pedi ao usuário para digitar o preço do produto, ele digitou, e agora a gente vai executar o que está aqui, que é essa fórmula aqui. Então eu vou colocar N preço, ele recebe. Lá no algoritmo, eu até coloquei errado aqui em cima, no algoritmo recebe é uma setinha, voltando aqui. E no C++, o recebe, ele é um sinal de igualdade. Se a gente quisesse perguntar se A igual a B, eu ia fazer assim, ó, A igual a B. Então, a igualdade ela é referenciada por 2 sinais de igual. Já o recebe, ele é referenciado por esse sinal de igual aqui. Então, no novo preço, eu tenho o preço inicial. Como é desconto, eu vou colocar menos o preço vezes 0,10. Aqui a gente utiliza o ponto, tá? Ao invés da vírgula. Então, eu vou pôr o ponto e vírgula para poder finalizar. E aqui eu fiz o cálculo do novo preço. Esse parêntese aqui também é opcional, porque o vezes ele tem mais prioridade do que o menos. Então, aqui eu estou calculando o novo preço nessa linha 20. Então, a minha variável novo preço, ela vai receber o valor inicial do preço, que foi digitado aqui pelo usuário, menos porque ele está pedindo para calcular o novo preço, sabendo que sofreu um desconto. Se fosse aumento, a gente ia ter que colocar mais aqui. E aqui eu calculei o valor do desconto, que seria o preço que ele digitou, vezes 10%. Lembrando que se eu tivesse colocado só essa parte, tirando essa anterior, a gente teria só o cálculo do aumento. Mas ele não pediu para calcular só o aumento, ele pediu para calcular o valor final. Então agora eu vou escrever para ele o valor final. O ideal é que eu escreva uma mensagem informando para o usuário o valor final. Então eu vou colocar assim, ó, o preço do produto. Vocês podem colocar a frase que quiser, mas lembrem sempre da usabilidade. O usuário que está utilizando, ele tem que compreender. O preço do produto com desconto é de... Aqui eu vou pôr um espaço também, só para não ficar junto lá com o número. Aqui eu vou colocar o separador, que eu tenho a variável novo preço. Eu vou colocar outro separador e vou pular uma linha. Então, eu vou fazer algumas observações. Aqui eu teria 3 coaches, se eu quisesse. Eu teria um coach para essa primeira parte, eu faria um outro coach para esse e um outro coach para esse. Por quê? Aqui eu tenho uma sequência de caracteres, que é a frase. Aqui eu tenho uma variável e aqui eu tenho outra sequência de caracteres. Para juntar isso tudo, eu ponho a primeira, que é caractere, coloco esse separador, que é o mesmo do coach aqui. Desculpa que aqui eu coloquei trocado. Eu coloco o mesmo separador, o nome da variável que eu quero que apareça aqui e depois eu ponho outro separador para pôr a frase. Na última aula, a gente estava tendo situações onde o aluno colocava só isso. Se eu ponho essa frase, a única coisa que vai aparecer lá para o usuário é só a frase. Não vai aparecer esse valor que você calculou aqui. Então, você tem que colocar na frente da frase esse separador para colocar o nome da variável que está armazenado, o valor que você calculou, outro separador e para pular a linha. Se eu quisesse que pulasse 2 linhas, eu ia ter 2/n. Observem que não é a barra, tá vendo? É a contrabarra que a gente vai utilizar aqui. Em seguida, a gente foi lá e deu um system pause, né, para poder pausar. E eu vou trabalhar com 2 outros comandos que eu expliquei em sala de aula, que é o system cls. CLS vem de clear screen. Eu quero que quando eu compilar, eu vou mostrar a diferença sem primeiro, só para vocês terem uma noção. Então, quando eu compilar aqui, o meu já está salvo, senão eu pediria para salvar. Então, ele está executando. No meu caso, demora um pouquinho porque está com a Avast habilitado. Então, por isso que aparece essa outra barra em cima. Então, quando eu executo aqui, ele demora um pouco em função do Avast.
digite o preço do produto, eu vou digitar R$100 e ele vai me dizer que o preço do produto com desconto é de 90. Então, no momento que eu digitei esse produto aqui, observem que quando eu sair agora apertar, como eu pedi só para dar o System Pause, essa frase aqui ela aparece em função desse System Pause que está na linha 22. Se eu apertar o Enter aqui, o que acontece? Ele vai fechar e vai sair. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que fique executando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar o System Pause, eu vou mandar dar o System CLS. O CLS vem de Clear Screen, eu quero que limpe a tela. Se eu não colocar esse System CLS, o que vai acontecer? Ele vai deixar os números que eu digitei acima e vai rolando, a barra de rolagem vai descendo. E eu vou digitando e ele continua aparecendo aqueles valores. E não é isso que eu quero que aconteça, eu quero que a cada execução ele limpa. Então, por isso que eu estou colocando esse System CLS. Em seguida, eu vou mandar o Return Main, que é a questão que eu quero que ao limpar a tela, o que ele faça? Ele vem aqui e retorna para o main, que é aqui. Então, quando ele retornar para cá, o programa vai executar na sequência. Chegou aqui, ele limpou a tela, ele retorna para o main. O que vai acontecer? Ele volta para a linha 14, executa de novo e assim sucessivamente. Então, quando eu compilo agora, observem que ele vai trabalhar algumas características voltadas para isso. Então, ele vai compilar, ele vai limpar a tela e ele vai executar quantas vezes eu quiser esse programa. Até enquanto eu não clicar nesse botão X, ele não vai fechar. Então, observe que eu digito 100, ele vai mostrar o preço do produto com desconto é 90. Aqui ele está executando o System Pause, que é a linha 22. Quando eu apertar Enter, ele executa a linha 23 e retorna para o main. Então, ele veio para cá. Se a gente pensar agora em que linha que ele está executando, ele está executando agora a linha 19. Então, toda vez que eu mando entrar alguma coisa, o cursor fica piscando, esperando a entrada. Porque, na verdade, o sim é a entrada. Então, ele fica esperando. Então, eu digito 1000. Quando eu digitar 1000, ele executou a linha 20 e está me mostrando agora o quê? A linha 21. Ele mostrou o resultado da linha 21 e está executando a linha 22. Quando eu apertar o Enter de novo, o que ele vai fazer? Ele vai executar a linha 23, a 24 e já vai começar e já vai aqui direto. Então, eu tenho ali, se eu digitar 999, ele vai calcular e vai me mostrar. Então, assim, só reforçando uma coisa, que os alunos às vezes ficam na dúvida, professora, eu terminei, eu quero ver se está certo. Quando você for realizando alterações, às vezes é bom não deixar para salvar só no final, porque você faz um programa grande e às vezes tem dúvida, trava, acontece alguma coisa. Então, de vez em quando é bom você vir aqui em arquivo salvar como? No início. Uma vez salvo, só basta ficar vindo aqui nesse disquetinho aqui, por exemplo, e ficar salvando de vez em quando aqui, tá? Para compilar, lembrando que compilar é transformar essa linguagem aqui, linguagem de baixo nível, que é 0 e 1, ou eu venho aqui, que no meu caso é compilar e executar, ou eu digito F11, aperto o F11 do teclado. Para saber qual é a tecla de vocês, basta colocar o mouse aqui em cima e ele já vai apresentar, ok? Então, quero que vocês tentem fazer os exercícios. A partir dessas explicações, eu acho que vai ficar mais fácil. Vou postar outros vídeos em breve, explicando a utilização das operações matemáticas, das funções matemáticas, a questão do GoTo também, que eu expliquei para alguns alunos na última aula. Mas antes de finalizar, eu queria demonstrar o que a gente trabalhou ontem na sala. Então, ontem a gente falou um pouco sobre as principais funções matemáticas, que para utilizar essa função matemática, eu utilizo a biblioteca mef.h, que eu já até mostrei a declaração dela. Então, essas aqui são as principais funções matemáticas. Quando eu quero tirar a raiz quadrada de um número, lembrando que todas essas funções elas só funcionam se eu declarar essa biblioteca mef.h. Então aqui, para tirar a raiz quadrada, seja de um número ou de uma fórmula, eu coloco ela entre parênteses e fora eu escrevo a SQRT. Então a função que tira a raiz quadrada e a SQRT, tudo em minúsculo. Para tirar a raiz cúbica, eu uso a função CBRT. Então, eu vou colocar CBRT em minúsculo, vou colocar um parênteses e vou colocar aqui dentro. Para fazer a potência, que era lá no algoritmo, vocês utilizam POT, eu vou usar a função POL em minúsculo, vou colocar o número que eu quero e o expoente aqui. Então, o exemplo seria a mesma coisa se eu colocasse número ao quadrado, eu ia colocar POL de num, vírgula 2. Se eu quero elevar a quinta potência, eu vou colocar POL de num, vírgula 5.
Outra característica que eu tenho, outra função, é o resto. Lá no algoritmo vocês trabalhavam como resto mesmo. Aqui a gente usa o símbolo de percentagem. Se eu quero verificar o resto de um número qualquer dividido por 2, vamos supor que esse número fosse 10. Se eu colocasse 10, isso eu estou criando um exemplo prático, porque lá na programação você não vai colocar um valor específico aqui, não é uma constante, você vai colocar uma variável. Então, se fosse 10, se eu fosse ler, eu ia colocar resto de 10 dividido por 2. Então, era assim que eu ia ler. Se eu quiser saber o resto de um número qualquer dividido por 2, eu coloco dessa forma. E se aqui fosse 10, o resultado seria quanto? 0. Porque eu tenho resto, que isso aqui é resto, de 10 dividido por 2, que seria quanto? 0. Eu não estou falando do div, eu estou falando do resto. É o valor que sobra da divisão desse número por esse número. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 10... vamos supor que eu tivesse 9 e eu tivesse 9, 2, eu teria o resto da divisão do 9 por 2, qual que seria o resto? 9 dividido por 2 dá quanto? Eu teria 1 de resto, então a minha resposta seria essa. Se eu quero a parte inteira de um número, lá no deve ser mais, eu sempre vou colocar assim, int entre parênteses, e na frente eu vou colocar o nome da variável a qual eu quero verificar a parte inteira. Então, sempre dessa forma, int entre parênteses, e aqui eu tenho o nome da variável. Se eu quero arredondar um número para baixo, eu vou usar a função floor, e aqui dentro do parênteses eu vou colocar qual é a variável que eu quero arredondar para baixo. E se eu quero arredondar para cima, eu utilizo a função ceil, e dentro do parêntese aqui eu coloco o nome da variável a qual eu quero arredondar para cima. Então essas são as funções que a gente vai utilizar por enquanto, existem várias outras. Só lembrando que para utilizar essas funções, eu preciso lá em cima, no início do algoritmo, do programa, declarar a biblioteca math.h. Então, eu finalizo esse vídeo e vou estar repassando outros vídeos para vocês. Eu sugiro que vocês assistam os vídeos, tanto o primeiro quanto esse. Quem não fez nada ou quem tem dúvida, comece a fazer a questão 5 da lista de exercício 3, que vai do A até o OR. Então, essas explicações que eu já dei, já dá para fazer toda a questão 5.